Uma das palavras muito utilizadas por todo cristão, por todo pregador, por todo ministro do evangelho é a palavra ímpio, para referir-se muitas vezes às pessoas que não têm relacionamento com Jesus. Mas o que isso significa na real? Como Deus trata o ímpio? Como Deus enxerga o ímpio? Qual será o final do ímpio? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. De repente, se você é ímpio e não sabe ainda, esse vídeo vai ser esclarecedor. Então, convido você para assistir esse vídeo comigo até o final. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Se puder, deixe o seu like agora para você não esquecer. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? O texto que eu quero ler com você é o que está aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 23, e diz assim o texto sagrado: Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? Qual o contexto desse texto? O Senhor Deus está avisando a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede pelos que são justos naquela cidade. Porque perceba que o Senhor Deus vai destruir a cidade. E Abraão ele faz uma distinção. O Senhor vai dar ao justo o mesmo julgamento que vai dar ao ímpio. O que é o ímpio? O que significa ser ímpio? A palavra ímpio, no termo original, significa alguém perverso, criminoso, alguém culpado de crime, hostil a Deus, culpado de pecado. Quando a igreja refere-se ao ímpio como alguém que não quer relacionamento com Deus, ela está correta na sua definição. Contudo, o termo é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Pessoas perversas, pessoas criminosas, pessoas que odeiam a Deus ou tudo que se refere à religião, pessoas que praticam maldades, enfim, qualquer pessoa que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é alguém ímpio. E você diz: Diego, mas há pessoas que não receberam Jesus, mas são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que fazem o bem. Essas pessoas também são ímpias? Sim, basta você observar aqui no significado da palavra, culpado de pecado. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mesmo a pessoa boa, caridosa, generosa, a pessoa que só faz o bem, muitas vezes, como muitas vezes é dito, ela também é culpada de pecado. Só quem faz com que eu e você deixemos de ser ímpios é o arrependimento e o confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É a única forma de eu e você deixarmos de ser ímpio. Eu já deixei de ser ímpio há 20 anos atrás, quando confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ainda adolescente, e foi com certeza a melhor decisão da minha vida. O apóstolo Paulo, falando sobre essa atitude, sobre esse ato, ele diz que a graça de Deus nos ensina a renunciar às paixões desse mundo. Pois bem, a partir do momento que nós convertemos, a graça de Deus vai nos transformando, nos limpando, e o caráter ímpio que antes operava na minha e na sua vida vai sendo diluído e nós somos sendo regenerados à imagem do Senhor Jesus. Sobre isso o apóstolo Paulo diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, o caráter ímpio de Paulo foi se diluindo no processo de transformação em que ele foi se tornando parecido com o Senhor Jesus. O mesmo acontece comigo e com você. A Bíblia Sagrada, ela nos dá muitos conselhos sobre isso. E o conselho do Salmo 1 é um dos mais conhecidos e também um dos mais consagrados. O salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O conselho do Salmo 1 é para que os servos de Deus, as servas de Deus, não vivam como vivem o ímpio. Esse é um problema que percorre a igreja do Senhor
por todo o tempo. Na verdade, todo o povo de Deus sempre foi exortado a isso. Antes de entrar na Terra Prometida, Deus fala muito ao seu povo para que não imite o comportamento das nações que estão lá, que eram nações ímpias. E Deus diz, olha, eu estou tirando a terra deles e dando a vocês, porque a maldade deles subiu às minhas narinas. Então, se vocês cometerem os mesmos erros que eles, vocês também serão expulsos da terra. O que isso significa trazendo para a minha vida e para a sua vida? Que uma vez em Cristo, eu e você não podemos viver mais como vive o ímpio. Nós precisamos abandonar o estilo de vida ímpio e viver em santidade diante do Senhor. É claro que nós aprendemos esse estilo de vida santificado como? Em uma congregação sadia, fazendo parte de uma igreja sadia, tendo uma liderança pastoral sadia que nos ensine a palavra de Deus, uma igreja onde Jesus é o centro, uma igreja que nos ensina a praticar o cristianismo, que nos dá a oportunidade de desenvolver os nossos dons e talentos. Então o conselho do Salmo 1 é muito precioso. Mantenha-se longe do estilo de vida do ímpio. Imite o estilo de vida do Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E por fim, qual será o fim do ímpio? Ezequiel capítulo 18, versículos 20 e 21 diz o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. O final do ímpio é a condenação eterna, a morte eterna. A condenação ao inferno. Esse é o final do ímpio. O Senhor Deus trata o ímpio como um inimigo, como seu adversário. Por isso Jesus foi enviado à cruz, porque todos nós éramos ímpios. E o sacrifício, o único meio por meio do qual nós tínhamos uma chance é por meio do sacrifício de um Cordeiro Santo. Esse é um princípio estabelecido desde o Antigo Testamento. Se você já leu o livro de Levítico, você vai ver que o capítulo 1 vai ensinar, vai dizer que o pecado só seria perdoado mediante derramamento de sangue. E assim o é. Jesus derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, uma vez que nós nos achegamos a Ele em arrependimento. Então o final do ímpio é a morte. Mas, ele diz aqui no versículo 21, se um ímpio se desviar de todos os seus pecados e obedecer a todos os meus decretos, não morrerá. Ou seja, o arrependimento salvará o ímpio. Eu e você não precisamos morrer ímpios. Eu e você não precisamos passar a vida inteira sendo ímpios. E é muito interessante pensar sobre isso, porque quando alguém converte, alguém é criminoso, é mau, fez inúmeras atrocidades, e ele converte, arrepende, muda de vida, tem uma vida transformada pelo Senhor Jesus, e aí a sociedade cai em cima, acusa, aponta se era adúltero, mentiroso, se era viciado, se era, enfim, pervertido. Aí ele converte a Jesus, recebe o Senhor e tem sua vida transformada. Então a sociedade vai acusá-lo, dizer, fez tudo que era mal, fez tudo que teve vontade, cansou daquela vida, agora vai ser crente, vai servir a Jesus. Pois bem, é um olhar pequeno, olhar que percebeu ou pensar que a pessoa arrependeu pensando apenas nessa vida. Você deve arrepender pensando principalmente na eternidade, porque veja o que diz o texto. Aquele que pecar morrerá. E essa morte aqui não se refere à morte física, porque fisicamente todos nós vamos morrer. A morte aqui, a que ele se refere, é a morte eterna, a morte espiritual. Se você já leu a parábola do rico e de Lázaro, você vai prestar atenção exatamente nisso. Morreu Lázaro e morreu o rico. Lázaro foi para o seio de Abraão, aguardar a ressurreição dos santos. Enquanto o rico foi lançado no Hades, aguardar o juízo final do Senhor Deus para finalmente ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Enquanto um já estava em descanso, o outro já estava em sofrimento. Arrependa pensando já nessa vida, mas principalmente na eternidade, porque é ali que as coisas realmente vão ficar sérias. O Senhor Deus, ele nos faz o convite para o arrependimento, porque o desejo de Deus é que nós sejamos completamente restaurados. O desejo do Senhor Deus é que nós vivamos uma vida abundante nele, que nós
não morramos como ímpios, como perversos, como culpados, como pessoas que não querem relacionamento com Deus, mas que nós morramos como filhos e filhas, para que possamos ressuscitar com Ele para a vida eterna. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, assista os nossos outros vídeos e, permitindo Deus, até a próxima.